Olá, muito bom dia. Eu quero falar aqui sobre o desenvolvimento histórico e teológico da doutrina da Trindade, do contexto bíblico às definições conciliares. A doutrina da Trindade, a crença de que Deus existe como três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma única essência, é um dos pilares centrais do cristianismo ortodoxo. Aqui é um artigo científico, e este artigo analisa a evolução histórica e teológica desse dogma, partindo das formulações neotestamentárias latentes até sua sistematização nos concílios de Nicéia, 325 depois de Cristo e Constantinopla, 381 depois de Cristo. Discute-se o papel da filosofia helenística na conceituação de termos como ousia e hipostases, bem como o impacto das principais heresias, que é o arianismo, sabelianismo, na definição da ortodoxia trinitária. A palavra trindade, do latim trinitas, não se encontra explicitamente no texto bíblico. No entanto, a formulação do dogma foi o resultado de um longo processo de reflexão teológica para conciliar o monoteísmo estrito herdado do judaísmo com as afirmações neotestamentárias sobre a divindade de Jesus Cristo e personalidade do Espírito Santo. Portanto, este artigo investiga como a Igreja transitou de uma fé essencialmente narrativa e litúrgica para uma definição metafísica e rigorosa. Nós temos aqui os fundamentos bíblicos e o conceito primitivo. O monoteísmo do Antigo Testamento, sintetizado no Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Estabeleceu a base da fé cristã. Contudo, os escritos do Novo Testamento introduziram uma dinâmica triádica. Nós temos as fórmulas batismais e litúrgicas, o mandato de Mateus, capítulo 28, versículo 29, ordena o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos a cristologia joanina e paulina. O prólogo do Evangelho de João identifica o Logos, Jesus, como Deus e pré-existente. João capítulo 1, versículo 1. Paulo, em suas epístolas, frequentemente associa o Pai, o Filho e o Espírito Santo em bênçãos e doxologias, exemplo, segundo aos Coríntios 13 e 14. Nos primeiros 2 séculos, os pais da igreja como Justino, Marte e Tertuliano, este último, creditado por cunhar o termo trinitas, buscaram articular essa relação nas suas explicações, muitas vezes flertavam como o subordinacionismo, a ideia de que o filho era inferior ao pai. Vejamos aqui as grandes crises heréticas e a necessidade de definição. O debate teológico intensificou-se no século IV, tornando-se uma questão de unidade política para o Império Romano sob Constantino. 2 correntes principais ameaçavam o entendimento ortodoxo. Vejamos aqui uma tabela, principais desvios teológicos do século IV. A heresia, nós temos o arianismo,
proponente principal, Ário de Alexandria. A definição, o filho é uma criatura, o primeiro e mais nobre ser criado pelo pai. Houve um tempo em que o filho não existia. E o impacto aqui teológico, negava a divindade de Cristo e a eternidade. Nós temos o modalismo, que é o sabelianismo. Deus é a única fonte, ou seja, é a única pessoa que se manifesta em 3 modos ou máscaras diferentes ao longo da história. E o impacto aqui é que dissolvia, deixa eu ver aqui, o real entre o Pai e o Espírito Santo. Então, observem que é algo assim muito, 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 muito interessante. Nós compreendemos tudo isso aqui, tá? Dissolvia as distinções reais entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no arianismo, que é a Ário de Alexandria, que negava a divindade plena de Cristo e a eternidade do Filho. A resolução conciliar, Niceia e Constantinopla. Para resolver a crise ariana, o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, introduziu o termo filosófico grego homoousios, da mesma substância, essência, para afirmar que o Filho possui a mesmíssima divindade que o Pai. Posteriormente, os pais Capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, eles refinaram a linguagem teológica para superar os maus entendidos linguísticos entre o Ocidente latino e o Oriente grego. E eles estabeleceram a fórmula matemática e ontológica que resolveu o paradoxo. Uma única essência, ousia, e 3 hipostases, pessoa, substância. O Concílio de Constantinopla, vou repetir, o Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, expandiu essa definição, aplicando formalmente a mesma divindade e consubstancialmente ao Espírito Santo, consolidando o que hoje conhecemos como o Credo Niceno-Constantinopolitano. Abordagens filosóficas posteriores, Ocidente versus Oriente. A teologia trinitária desenvolveu-se em 2 grandes tradições. A tradição latina ocidental, liderada por Agostinho de Hipona em sua obra de Trinitate, parte da essência, da unidade da essência, da essência divina e busca analogias na mente humana, memória, inteligência e vontade. Enfatiza as relações internas. O Pai gera o Filho, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, filioque. E a tradição grega oriental parte das 3 pessoas, Pai como a fonte da divindade, e enfatiza a pericorese, que é a interpretação mútua e comunhão das 3 pessoas, garantindo que a unidade não destrua a diversidade. A doutrina da Trindade não foi invenção helenística tardia, mas a conceituação necessária de uma realidade vivida pela comunidade cristã primitiva. O uso da filosofia grega forneceu o aparato conceitual
para proteger o monoteísmo bíblico, ao mesmo tempo em que garantia a plena divindade de Cristo, considerando indispensáveis para a eficácia da teologia da soteriologia, doutrina da salvação cristã, uma vez que apenas Deus poderia reconciliar a humanidade consigo mesmo. Vejamos aqui a Trindade na Bíblia. É um assunto muito polêmico, de difícil incompreensão, mas pesquisando, lendo, nós vamos compreendendo que tem muitas pessoas que fazem muitas análises que na realidade são análises pessoais. Nós devemos pesquisar a Bíblia, estudar a Bíblia dentro da hermenêutica. E embora a palavra Trindade realmente ela não aparece na Bíblia, a doutrina é baseada em um conjunto de textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que revelam Deus em 3 pessoas distintas, mas com a mesma essência divina. Vejamos aqui algumas bases bíblicas que sustentam esse entendimento. Eu estudei muito, não sou realmente... Eu tenho um mestrado, eu tenho um bacharelado, mestrado, doutor, PhD em teologia, porém é um assunto complicado, é um assunto difícil. Mas nós não podemos aceitar qualquer explicação, qualquer coisa que uma pessoa invente da sua cabeça. Evidências no Antigo Testamento. Aqui nós temos indicações plurais. No Antigo Testamento, o monoteísmo é radical. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Mas existem passagens que sugerem uma pluralidade na divindade. O uso de pronome no plural, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O mesmo padrão ocorre em Gênesis capítulo 2, versículos 22 e 11 e versículo 7. O nome Elohim, a palavra hebraica usada para Deus, logo no primeiro versículo da Bíblia, Elohim ou Elohim, é substantivo plural, embora seja gramaticalmente tratado com verbos no singular. Manifestações do anjo do Senhor em várias passagens, como o Êxodo capítulo 3, na sarça ardente, o anjo do Senhor fala como se fosse o próprio Deus e recebe adoração, algo que anjos comuns rejeitam. Vejamos no Novo Testamento. É uma revelação muito clara. No Novo Testamento, as 3 pessoas da Trindade se manifestam de forma clara e simultânea em momentos históricos e em fórmulas litúrgicas. O batismo de Jesus, nós temos aqui uma manifestação simultânea. O evento do batismo de Cristo, em Mateus capítulo 3, versículo 16 ao 17, é um dos textos mais explícitos, onde as 3 pessoas agem ao mesmo tempo. Nós temos o Filho, que é Jesus sendo batizado nas águas, o Espírito Santo descendo visivelmente como uma pomba sobre Jesus, o Pai, uma voz do céu que diz: "Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo". Nós temos também a fórmula batismal em Mateus capítulo 28, versículo 19, na grande comissão, Jesus ordenara aos discípulos: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". Nota-se que a estrutura gramatical usa em nome no singular, indicando unidade, seguido por 3 pessoas distintas.
Temos as bênçãos apostólicas. O apóstolo Paulo frequentemente encerrava, tá? Eu vou repetir. O apóstolo Paulo frequentemente encerrava suas cartas associando as três pessoas com o mesmo nível de autoridade e divindade. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nós temos aí a divindade de cada pessoa. Para que a Trindade seja bíblica, o texto precisa afirmar que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, além de mostrar que eles são pessoas distintas. O Pai é Deus, afirmando universalmente na Bíblia. Afirmado universalmente na Bíblia. João 6,27, Deus o Pai. O Filho é Deus. João capítulo 1, versículo 1. Diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em Romanos capítulo 9, versículo 5, Paulo chama Cristo de Deus bendito eternamente. Tomás declara a Jesus, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, o versículo 28. O Espírito Santo é Deus. Em Atos capítulo 5. Em Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4, Pedro diz a Ananias que ele mentiu para o Espírito Santo. E no versículo seguinte, conclui dizendo, não mentiste aos homens, mas a Deus. Além disso, são atribuídos ao Espírito Santo características exclusivamente divinas, como a eternidade. Hebreus capítulo 9, versículo 14, e a onisciência, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Vejamos aqui um resumo do pensamento bíblico. A teologia bíblica resume o mistério da seguinte forma. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. São pessoas distintas com relacionamentos entre si. Cada um é plenamente Deus. Não são três partes de Deus. Existe apenas um único Deus, uma essência única. Ok? Tranquilo? É difícil? É. Alguém aí perguntou quando foi que Cristo apareceu primeiramente na criação? Para responder essa pergunta, sob a perspectiva teológica bíblica e cristã, precisamos olhar para dois conceitos diferentes. A pré-existência eterna de Cristo, antes de tudo ser criado, e a sua manifestação visível na história da criação. Aqui está como a Bíblia e a teologia explicam esses momentos. No princípio de tudo, a pré-existência. De acordo com o Novo Testamento, Cristo não passou a existir quando nasceu em Belém. Ele já existia antes da própria criação do universo. O apóstolo João e o apóstolo Paulo afirmam que Cristo foi o agente ativo da criação. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 17, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Portanto, teologicamente, Cristo já estava presente no exato momento da criação do universo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Agindo com o Pai e com o Espírito Santo. A primeira aparição visível na terra
teofanias ou cristofanias? Eu estou respondendo aqui agora. A primeira aparição visível na Terra, teofanias ou cristofanias, se a pergunta se refere quando Cristo apareceu fisicamente ou de forma visível aos seres humanos pela primeira vez, os teólogos dividem isso em duas respostas. No Antigo Testamento, nós temos as teofanias. Muitos estudiosos da Bíblia defendem que Cristo apareceu várias vezes no Antigo Testamento de forma provisória antes de se tornar homem. Essas aparições são chamadas de cristofanias. A primeira dessas aparições estão registradas na Bíblia, Gênesis capítulo 16, versículo 17 ao 13. Quando o anjo do Senhor apareceu para Agar no deserto, Agar reconhece que falou diretamente com Deus. E outras aparições famosas do anjo do Senhor atribuídas a Cristo incluem a Abraão, junto aos carvalhais de Mamre, Gênesis 18, a Jacó, quando ele luta com um homem até o amanhecer, Gênesis 32, e a Moisés na sarça ardente, Êxodo capítulo 3. Na encarnação, nós temos a aparição definitiva. Se falarmos da aparição de Cristo, ser humano com carne e osso, habitando permanentemente no mundo, isso aconteceu no momento da encarnação, com seu nascimento na Judéia, que é registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Então, resumindo aqui, na linha do tempo da criação, Cristo estava desde o primeiro segundo, pois ele criou todas as coisas. Na história humana, ele aparece no primeiro de forma misteriosa como anjo do Senhor, no livro de Gênesis para Agar e Abraão, e finalmente de forma pública e humana no seu nascimento em Belém. Então vejam, Cristo na criação, você acha que está confuso, meu irmão? Vejam bem, Cristo, como agente da criação, no Novo Testamento, afirma que o universo não foi criado apenas por Deus Pai, mas que o Filho Jesus Cristo, chamado também de o Verbo ou Palavra, foi o agente ativo na criação de tudo o que existe. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele estava presente na criação. Aqui está o versículo bíblico. E Colossenses capítulo 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele. E na pré-existência de Cristo, eu vou falar mais uma vez o que eu já falei, para a teologia trinitária, Cristo não passou a existir quando nasceu na terra. Ele já existia na eternidade, antes da criação do próprio tempo e espaço. E na linguagem teológica, diz que ele foi gerado e não criado. Em Gênesis 1:26, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a teologia cristã, ela interpreta esse plural, façamos, como Cristo presente ali também, como uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo no momento da criação. Sustentador da criação, além de ter criado o mundo no passado, a Bíblia apresenta Cristo como aquele que mantém o universo funcionando no presente. Hebreus 1:3, o texto afirma que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Colossenses 1:17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ou seja, ele mantém o universo coeso e em ordem. E, em resumo, o pensamento bíblico
estabelece que Cristo não faz parte da criação como um ser criado, mas ele é o próprio Criador e aqueles que sustentam a existência de todas as coisas. Essa é a explicação que eu tenho aqui para o Cristo presente na criação. Então, gente, voltando realmente à doutrina da Trindade, para algumas pessoas torna-se muito confuso. Porém, se a minha explicação aqui não alcançou a tua mente, busque, pesquise, estude, veja livros. É completamente compreensível pensar assim, que a doutrina da Trindade é, sem dúvida, um dos conceitos mais complexos e debatidos de toda a teologia, e muitas vezes parece desafiar a nossa lógica matemática tradicional. 1 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 3. Ou seja, 1 mais 1, vou repetir, tá? 1 mais 1 mais 1 igual a 3. E a confusão geralmente acontece porque a mente humana tenta explicar a natureza de Deus usando as regras do nosso mundo físico. E para ajudar a clarear o conceito e desfazer a confusão, os teólogos eles costumam separar que a Trindade é do que ela não é. O escudo da Trindade é a forma mais antiga e clara de explicar essa doutrina sem contradição é através de um diagrama tradicional chamado escudo da Trindade, escudo fidei. Ele resume o pensamento bíblico em 4 regras básicas. E aqui eu vou até mostrar aqui. Que está em inglês, ok? Então vocês observem aí. Father is good, Ishun. Is not, Holy Spirit is not. Então vejam que esse quadro, ainda que esteja em inglês, mas nós sabemos que temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai. Não são 3 deuses. Meu amigo, eu expliquei muito bem aí a resposta aí sobre a sua pergunta. Agora, se o irmão realmente não compreendeu, tá? Pesquise também mais e até você pode me ajudar também, ok? Muito obrigado. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são 3 deuses. Pode me ajudar tranquilo, ok, meu irmão? Não são 3 deuses. Isso seria o politeísmo. Nem 3 nomes para a mesma pessoa. Isso seria o modalismo. É um único Deus, uma única essência, natureza, que existe eternamente em 3 pessoas distintas. É porque as analogias comuns elas falham. Muitas vezes, na tentativa de simplificar, as pessoas usam analogias que acabam gerando mais confusão e distorcendo a doutrina. Veja porque as mais famosas não funcionam perfeitamente. A analogia da água, que é líquido, gelo e vapor. Diz que Deus é como a água, que pode assumir 3 estados. Por que falha? Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe, viu? Deixa eu ver aqui, Valdinei. Que Deus te ajude. Muito obrigado pela sua contribuição, tá? Por que são falhas? A mesma molécula de água não pode ser líquida, gelo e vapor ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Na Trindade, as 3 pessoas coexistem simultaneamente, desde sempre. A analogia do Pai, Filho
A analogia do homem, pai, filho e trabalhador. Diz que o homem pode ser pai para seu filho, filho para seu pai e trabalhador na sua empresa. Por que falha? Isso descreve apenas uma pessoa desempenhando 3 papéis diferentes, funções, na Trindade. Um abraço, meu querido, que Deus te abençoe, ore por mim, que eu oro por você. Muito obrigado aí pela sua contribuição, tá? E por que falha? Isso descreve apenas uma pessoa desempenhando 3 papéis diferentes, funções. Na Trindade, o Pai e o Filho conversam entre si. São pessoas com vontades que se relacionam, não apenas papéis. A distinção teológica, essência e pessoa, versus pessoa. Para defender a confusão mental, a teologia cristã antiga no século IV precisou criar termos específicos. Essência, ousia, que responde à pergunta: o que Deus é? Deus é um ser divino, onipotente, eterno e espiritual. E pessoa, hipotases. Amém, meu querido? Você mora onde? Responde à pergunta: quem é? Indica a identidade de cada um dentro da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em resumo, Deus é um ser. Deus é um em termos de o que é a essência, mas 3 em termos de quem, pessoas. Por ser um conceito que lida com o infinito, a teologia reconhece a Trindade, que a Trindade é um mistério de fé, algo que a razão humana consegue entender em parte, suas regras, suas lógicas, mas não consegue compreender por completo em sua totalidade. Agora, existe aqui, eu fui muito mais além do artigo científico que eu falei para vocês no início, que eu comecei no início, né? Existem pessoas ou teólogos, tá? Que afirmam que a Trindade não existe. Vejamos aqui. É necessário realmente nós pesquisarmos, nós estudarmos, nós buscarmos fontes teóricas. E existem teólogos, existem filósofos, movimentos religiosos que discutem a transição da Trindade para o que chamam teologia de quaternidade, uma divindade em 4 instâncias ou pessoas. Embora o cristianismo tradicional, católico, ortodoxo, e protestante rejeite essa ideia e mantenha o padrão de 3 pessoas. O conceito de um Deus em 4 surge em debates teológicos, históricos, análises psicológicas e algumas ramificações religiosas. Vejamos aqui os principais cenários onde essa ideia aparece. O debate teológico medieval, a essência como 4ª instância. Durante a Idade Média, o teólogo Gilberto de La Porree, século XII, foi acusado por seus críticos, como Bernardo de Claraval, de transformar a Trindade em uma quaternidade. Ele tentou explicar a diferença entre a divindade, a essência abstrata, e as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os seus oponentes argumentaram que, ao separar a essência das pessoas, ele acabou criando uma 4ª realidade divina. O Concílio de Reims,
1148, rejeitou essa ideia, reafirmando que a essência divina não é uma quarta coisa. Vejamos aqui a perspectiva psicológica de Carl Jung, integração do oposto. O famoso psicólogo Carl Jung estudou extensamente o simbolismo religioso e afirmou que a Trindade era psicologicamente incompleta. Para ele, a mente humana busca a totalidade no número 4, um arquétipo de perfeição presente em várias culturas, como os 4 pontos cardeais ou os 4 elementos. Jung ele sugeria que a Trindade precisava de um quarto elemento para representar a totalidade. Ele propôs 2 candidatos históricos diferentes para essa quarta posição. O princípio feminino, Maria, quando o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria ao céu em 1950, Jung escreveu que esse evento elevava o princípio feminino ao reino celestial, aproximando a Trindade de uma quaternidade simbólica. O lado sombrio, o diabo, em outras análises, Jung sugeria que para haver um equilíbrio perfeito da realidade, o mal ou o oposto, representado pela figura do diabo, completaria o quadro, integrando a sombra à luz. Grupos religiosos e místicos alternativos. Mormonismo, lógica da família celestial, embora não use o termo quaternidade, a teologia dos santos dos últimos dias, que são os mormons, rompe com a trindade tradicional. Eles acreditam que o Pai e o Filho possuem corpos físicos separados. Além disso, existe na teologia deles a figura da Mãe Celestial, introduzindo um quarto elemento divino na estrutura da família celestial: Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Visões de correntes gnósticas e místicas. Alguns textos antigos e correntes esotéricas sugeriam estruturas divinas com 4 emanações principais, frequentemente inserindo uma figura de sabedoria, Sofia, ou um aspecto materno no topo da divindade. Enquanto a ortodoxia cristã vê qualquer menção a 4 pessoas como uma heresia ou erro de categorização linguística, esses debates mostram que a discussão sobre o número das manifestações divinas vai muito além do padrão tradicional. Mas eu creio na Trindade, conforme diz a Bíblia. Entendem? Eu falei no início que era um assunto bem complexo, um assunto bem difícil, mas eu creio na Trindade conforme diz a Bíblia. E essa é a posição central do cristianismo histórico e da teologia ortodoxa. A crença em um único Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, baseiam-se diretamente na leitura e na interpretação das Escrituras. Como vimos nas passagens que nós citamos aqui, sobre o batismo de Jesus, as fórmulas batismais e as saudações apostólicas. Para quem estuda a Bíblia, a Trindade não é vista como uma invenção filosófica, mas como a própria autorrevelação de Deus à humanidade, onde cada pessoa da divindade atua de forma perfeitamente unida, especialmente na criação e no plano da salvação.
Vejamos aqui só um pouco. Eu estou me aprofundando bastante nesse assunto, depois eu vou colocar no Face e no meu canal do YouTube, que é Nelson Alves de Andrade. Os escritos, eu estou encerrando aqui, os escritos do apóstolo João, que inclui o Evangelho de João e as 3 epístolas, 1 João, 2 e 3 João e o Apocalipse, são considerados os textos mais profundos e explícitos do Novo Testamento a respeito da divindade de Cristo e da doutrina da Trindade. Enquanto outros autores bíblicos, muitas vezes eles focam na humanidade e no ministério de Jesus. João ele começa a sua narrativa olhando diretamente para a eternidade. Aqui estão alguns pontos. O prólogo do Evangelho, a pré-existência e a divindade do Filho. O início do Evangelho de João é a declaração teológica mais famosa sobre a natureza de Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus e estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 1 ao 2. Distinção das pessoas. Ao dizer que o Verbo estava com Deus, João mostra que o Filho e o Pai não são a mesma pessoa, são identidades distintas. Unidade de essência. Ao dizer que o Verbo era Deus, ele afirma a divindade plena do Filho. Não se trata de um Deus menor, mas da mesma essência divina. E a encarnação, no versículo 14, ele conecta o Verbo eterno à figura histórica de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E as afirmações, eu sou, e a igualdade com o Pai. No Antigo Testamento, quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele responde, eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. No Evangelho de João, Jesus usa a expressão grega ego. Ego em mim, eu sou, repetidas vezes, aplicando a si mesmo o nome sagrado de Deus. E o ápice dessa afirmação ocorre em João capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Os ouvintes da época entenderam perfeitamente que Jesus estava reivindicando ser o Deus eterno do Antigo Testamento. Texto que pegaram pedras para apedrejá-lo por blasfêmia. Outro texto crucial é João 10 e 30. Eu e o Pai somos um. No grego original, a palavra usada para um está no gênero neutro en, o que significa um em essência e natureza, e não uma única pessoa, res. A revelação do Espírito Santo, o Consolador, é nos discursos de despedida de Jesus, João capítulo 14 a 16, que encontramos a explicação mais detalhada sobre a terceira pessoa da Trindade. Jesus apresenta o Espírito Santo como uma pessoa real, e não como uma força impessoal, o Paráclito. Jesus chama o Espírito de outro Consolador, Ailion Parakleton, em grego. A palavra outro aqui significa outro da mesma espécie. Se Jesus é um Consolador divino e pessoal, o Espírito Santo é outro igual a Deus. Ação trinitária coordenada, em João 14, 26. Jesus resume a dinâmica das 3 pessoas, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E as epístolas de João e a defesa ortodoxa. Nas suas cartas, João combateu as primeiras heresias, como o gnosticismo, que negavam que Jesus era Deus manifestado em carne ou dividiam sua identidade. Em 1 João capítulo 5, versículo 20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu tenho aqui uma nota histórica. O texto de João capítulo 5, versículo 7 a 8, em algumas tradições mais antigas, traz coma Joandina, Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. A maioria dos teólogos e manuscritos antigos identifica que esse trecho específico
foi um acréscimo posterior de um copista, mas a teologia trinitária de João permanece sólida e evidente em todo o restante da carta, mesmo sem esse versículo. E o Apocalipse, nós temos a adoração igual ao Pai e ao Filho. No livro de Apocalipse, João relata sua visão do trono celestial. Ali a adoração que pertence exclusivamente a Deus Pai, é direcionada da mesma forma a Jesus Cristo, o Cordeiro. E Apocalipse 5,13, ao que está sentado sobre o trono, o Pai, e ao Cordeiro, o Filho, seja dada louvor e honra e glória e poder para todo sempre. Para a mentalidade judaica, estritamente monoteísta de João, colocar uma criatura no mesmo nível de adoração do Criador seria a maior das idolatrias. E ao registrar essa cena, ele confirma que o Pai e o Filho partilham da mesma glória. Então, queridos, eu espero que vocês tenham compreendido. E não é fácil realmente explicar tudo isso. Haja visto que existem outras interpretações, mas como eu já falei, afirmo que eu aceito a explicação ortodoxa, não é? E aqui eu posso trazer as considerações finais sobre a doutrina da Trindade, que servem para sintetizar a importância desse dogma, que, embora complexo, define a identidade do cristianismo histórico. E podemos resumir a relevância e o impacto dessa doutrina em 4 pontos principais. O equilíbrio entre mistério e razão. A Trindade demonstra que na teologia cristã a razão humana é útil para organizar e defender a fé, como foi feito nos concílios, com termos como ousia e persona, mas reconhece que a mente humana é limitada para compreender totalmente o infinito. Ela é classificada como um mistério de fé, o que significa que não é logicamente contraditória, mas é transcendente. Depois, a natureza relacional de Deus, diferente de visões monoteístas, onde Deus é um ser solitário antes da criação, as doutrinas da Trindade afirmam que Deus é amor em sua própria essência. 1 João 4:8. Além de existir o universo ou os seres humanos, já existia um relacionamento perfeito de amor, comunhão e comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E terceiro, a centralidade na redenção, que é a salvação. Para a igreja cristã, a Trindade não é apenas uma teoria abstrata, mas o motor da salvação, o plano da redenção, depende da atuação de 3 pessoas. O Pai planeja e envia o Filho Jesus se encarna, morre e ressuscita para salvar a humanidade. O Espírito Santo, ele aplica essa salvação no coração do crente e habita nele. Se Jesus ou o Espírito Santo fossem apenas criaturas, a teologia da salvação perderia sua eficácia divina. E unidade na diversidade. No campo prático e eclesiológico, a Trindade serve como um modelo máximo de comunidade. Ela mostra que é possível haver unidade perfeita sem a perda da identidade individual. As 3 pessoas são perfeitamente unidas em um só Deus, mas o Pai não anula o Filho não anula o Espírito Santo. O Pai não anula o Filho não anula o Espírito Santo. E conclusão. Pensar na Trindade conforme os relatos bíblicos e a tradição teológica é aceitar que Deus se revelou não como uma força estática, mas como uma comunidade eterna de amor. É uma doutrina que protege o monoteísmo bíblico
ao mesmo tempo em que dá nome e dignidade ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Santo, que é o Santificador. Reiterando aqui que a palavra Trindade realmente não aparece na Bíblia, mas em todo o seu contexto a Trindade está presente. Eu não posso negar a doutrina da Trindade. Ok? Que Deus ajude. E eu vou passar aqui algumas referências que eu consultei, tá? Livros e tratados teológicos. A Trindade, tradução de Nair de Assis Oliveira, Santo Agostinho. Depois eu tenho Nicaea and its Legacy and the Approach to 4th Century Trinitarian Theology, Oxford University, de Lewis Ayres. The Unity of Christi, Continuity of Conflict and Patristic, que é Christopher Sibelian. Deixa eu ver outro aqui. A Iconografia do Dogma da Trindade, Carl Gustav Jung. Doutrinas Cristãs Primitivas, John Norman Davidson Kelley. A Bíblia, claro, né? Bíblia Sagrada. Dicionários. E outros livros mais que falam sobre a Trindade. É muito interessante você pesquisar, você estudar, você buscar e não aceitar o que muitas pessoas falam por aí que não têm conhecimento, tá? Livro de introdução e nível devocional, ideias para quem está começando a estudar o assunto, O Deus que Intervém, a Doutrina da Trindade no Dia a Dia, autor Fred Sander. O foco mostra como a Trindade não é apenas uma teoria abstrata, mas o centro da vida cristã, da adoração e da salvação. Temos outro livro muito importante, que é Deus em Três Pessoas, uma introdução à doutrina da Trindade. O autor é Bruce Ware. O foco é uma explicação bíblica e didática sobre a igualdade e as distinções entre as três pessoas da Trindade. Depois, Deliciando-se na Trindade, uma introdução à fé cristã, autor Michel Revis. O foco é um livro leve e profundo que foca no amor eterno compartilhado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Livro de Teologia Sistemática e Aprofundamento, para quem deseja estudar, né, os termos técnicos. Nós temos aí a Teologia Sistemática, capítulos sobre a Trindade, de Wayne Grudem. O foco é uma das explicações mais didáticas no meio protestante atual, abordando o Shield of the Trinity, escudo da Trindade, e as heresias históricas. Temos a Doutrina de Deus, de John Frame. É uma análise profunda sobre o caráter e a natureza de Deus, com forte ênfase na sua identidade trinitária. Clássicos históricos, teologia patrística, as obras escritas pelos teólogos dos primeiros séculos, que definiram a linguagem que usamos hoje, a Trindade, né? The Trinitator. Autor Santo Agostinho, século V. Foco é a obra mais profunda, mais fluente do Ocidente sobre o tema, e Agostinho usa analogias da mente humana para tentar explicar a dinâmica trinitária. Depois eu tenho também sobre o Espírito Santo, autor Basílio de Cesareia, século IV. O foco é um dos pais capadócios, essencial para entender como a igreja primitiva defendeu a plena divindade do Espírito Santo contra a heresia da época. Ok? Espero ter contribuído aí com as minhas explicações, com o artigo que eu preparei, com as minhas pesquisas. Estou aprendendo, estou lutando, mas eu defendo a doutrina da Trindade, a doutrina ortodoxa, a doutrina cristã, dentro do Evangelho, segundo o que eu expliquei aqui para vocês.
não são 3 deuses, não é? Mas vocês viram muito bem aí a explicação. Que Deus abençoe também o nosso amigo aí, esqueci o nome aí, que também contribuiu com algumas perguntas e com algumas explicações. Qualquer coisa, me procure no privado que nós comentaremos. Um grande abraço, um grande beijo.